turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli e sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática em Progresso. E hoje concluiremos o nosso Matemática Financeira, vendo mais sobre juros simples compostos. Bem, para podermos começar a falar sobre essa matéria, temos que ver alguns conceitos primeiro. Por exemplo, juros, taxa, período, capital e montante. Aqui eu botei algumas palavras, o que a gente pode dizer sobre cada um. Então, por exemplo, juros é o rendimento que se obtém emprestando dinheiro por determinado período. Taxa é a porcentagem a se cobrar. Detalhe, a taxa pode ser cobrada ao mês, ao dia, ao ano e por aí vai. Período é o tempo que demorou para você efetuar tal operação. Já o capital é a quantia inicial de dinheiro e o montante é a quantia final. Sendo assim, uma vez que a gente entende um pouco melhor sobre os conceitos, vamos para um exemplo prático para poder entender como que funciona os juros, qual a aplicabilidade dele. Então vamos fazer a seguinte tabela, de acordo com o exemplo. O exemplo diz o seguinte: a gente tem um capital de R$100 a uma taxa de 10% ao mês, e ele quer saber o montante em cada período. Então vou fazer aquilo. Vamos imaginar o seguinte: ele fala que no momento inicial o capital é de R$100 a uma taxa de 10% ao mês. Então, se eu tenho 10% ao mês, 10% de 100 seria quanto? R$10. Então, eu teria aqui a taxa de 10%. Meu montante é o quê? É o capital mais os juros. Então, minha montante seria o quê? O capital mais os juros. Juros é o quanto? 10% de 100, que é o 10. Então, meu capital seria meu montante seria de R$110. Agora, pense o seguinte: o meu capital inicial ainda é de R$100. Porém, o meu novo capital, que é o novo dinheiro que eu tenho agora, é de R$110. E eu tenho uma taxa que continua de 10%. A questão do juros simples é que a taxa é sempre aplicada no capital inicial. Então, se eu tiver um capital de R$100, minha taxa vai ser sempre aplicada nesses R$100 e não vai ser em outro preço. Então, por exemplo, a minha taxa aqui vai ser aplicada de novo nos R$100. Porém, meu montante vai ser o valor que eu já tenho, que é o de 110, mais os juros. Então, vai ser 110 mais R$10, temos agora R$120. Então, a gente pode saber que com a taxa, a gente sempre vai conseguir os juros de mais R$10. Sendo assim, a gente pode determinar, fazendo as contas, que no terceiro mês a gente teria R$130, no quarto 140 e no quinto 150. Essa é a ideia de juros simples, onde a gente aplica uma taxa num capital inicial. Porém, se agora passarmos para juros compostos, as coisas mudam um pouco. Vamos pegar a mesma ideia do exemplo. Temos R$100 e a cada mês 10% do valor anterior. Ou seja, aí já está dizendo que é juros compostos. Por quê? Se a gente fizer naquela mesma tabela, temos o seguinte. Vamos começar no primeiro mês. O capital inicial é de R$100. Porém, os juros vai ser o seguinte. É 10% do mês anterior. Bem, como estamos no primeiro mês, 10% de 100 é R$10. Então vamos ter mais R$10. Portanto, o montante vai ser de R$110. Porém, agora vale aquela ideia. Seguinte, o nosso capital no momento, né, se a gente for para o segundo mês, será de R$110. Porém, se aplicarmos a taxa, não vai ser mais de 10% nos R$100 como era feito no juros simples. Vai ser os 10% em cima dos 110, que é o nosso novo preço. Então, se fizermos os 10% em cima do nosso novo capital, nós vamos ganhar agora R$11, né, que é os 10% disso aqui. Então, o nosso montante vai ser o capital, que vai ser de 110, mais 11. Então, o nosso capital vai ser de 121.
Acho que a partir daí já dá para começar a reparar uma diferença, né? Então vamos vendo. Logo, nosso capital vai ser de 121. Os juros vai ser de R$ 12,10. Sendo assim, nosso montante vai ser de R$ 133,10. E por aí vai, a gente pode continuar nossas contas e fazendo. Por exemplo, de novo pegar aqui, ó, vai ser R$ 133,10. Se a gente aplica 10% do mês anterior, né, que vai ser o 133, vamos ter o quê? Mais 13,31. Se a gente fizer a conta para somar, nosso novo montante será de R$ 146,41. Reparem que há uma nova diferença. O nosso novo montante foi 110, 121, 133, 146. Já no simples, juros simples, temos valores diferentes, como 110, 120, 130, 140. Percebemos uma certa diferença, né? Quando, por exemplo, no quarto mês dos juros compostos temos 146, no juros simples temos apenas 140. Se continuarmos assim, podemos deduzir as seguintes fórmulas. Os juros é dados por juros é igual a capital vezes taxa vezes um período sobre 100. Ou, se quiserem também, juros é igual a C e T, porque a taxa aqui ela já está dada em porcentagem, né? Porque, por exemplo, quando você tem 2,5%, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 sobre 100, como a gente já viu isso na última aula. Então, é questão de você saber substituir aonde vai ser. Por exemplo, aqui, se a gente substituísse nessa fórmula, a gente não precisaria escrever o sobre 100. A gente só escreveria no i o 2,5. E as outras fórmulas seriam o quê? Montante é igual a capital mais os juros. E isso aqui serve somente para juros compostos, onde o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa multiplicado pelo período. Veremos um exemplo para poder entender melhor sobre isso. Imagine a seguinte situação. Calcule o montante obtido numa aplicação de R$ 1.500 durante 3 meses no regime de juros compostos e juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês e determine a diferença, né, dos juros simples e dos juros compostos, quanto seriam cada mês. Vamos começar com juros simples, né, que em tese é mais simples. Então temos R$ 1.500 e vamos aplicar durante 3 meses. Então, no primeiro mês vai ser o quê? 2,5% de 1.500. Se nós fizermos essa conta, obtemos um juros de R$ 37,5. Logo, nosso novo montante será de R$ 1.537,5. Porém, no segundo mês, a gente sabe que o acréscimo dos juros vai ser sempre de 37,5%. Por quê? Porque no juros simples, a taxa é dada somente no primeiro mês, ou seja, no capital inicial. Logo, vai ser sempre os 2,5% de 1.500, nunca vai mudar. Então aqui vai ser 1.537, nosso novo capital, mais os juros, e isso aqui dá um resultado de 1.575,5. E agora, para fazer no último mês, como foi dito na pergunta, temos um novo capital de 1.575, mais os juros de 37,5, que não muda, como eu já disse. Logo, o nosso novo montante será de 1.612,5. Sendo assim, olha só, a gente viu que se nós fizermos a juros simples,
nosso montante final vai ser de R$ 1.612,50. Quer dizer, agora, faremos o seguinte, faremos o mesmo para juros compostos. Então, se a gente pegar a ideia, o primeiro mês de juros simples e de juros compostos vai ser igual. Então, nosso primeiro mês temos R$ 1.500, aos juros que vai ser de 37,5, que é por causa dos 2,5% ao mês. O nosso montante vai ser de 1.537,5. Agora, se tentarmos calcular um novo montante, ele vai ser dado de que forma? 1.537,5. Logo, temos que aplicar 2,5% disso aqui. Então, o nosso novo juros será de 38,4, aproximadamente. Sendo assim, se fizermos a soma, o nosso novo montante será de 1.575,9. Agora, se fizermos de novo para o terceiro mês, já que a questão pede para 3 meses, o nosso novo montante será de 1.575,9. Temos que aplicar os 2,5% em cima desse novo valor, e isso vai nos dar um juros de 39,3. Logo, o nosso novo montante será o capital que a gente tem mais os juros. E isso nos dá um valor de 1.615,2. Repare o seguinte, quando fizermos a juros simples, no final conseguimos um montante de 1.612,5. Porém, se nós fizermos a juros compostos, obtemos um montante de 1.615,2. Ou seja, obtemos um valor maior que a juros simples. Então, neste caso, os juros compostos foi maior que os juros simples, pois os juros compostos foi 1.615,2, já nos juros simples foi de 1.612,5. E se calcularmos a diferença, temos uma diferença de R$ 2,7. Sendo assim, eu quero que vocês entendam que, por exemplo, se aplicarmos a juros simples, nem sempre vamos ganhar mais do que se fizermos a juros compostos, uma vez que nos juros compostos nós aplicamos a taxa com relação ao mês anterior. Porém, vale lembrar também que nós fizemos aqui para o caso de ganhar dinheiro, mas nós também podemos perder dinheiro. Se você também analisar a seguinte ideia, que alguém te emprestou R$ 1.500 e ele te cobrou a 2,5% ao mês, no mês você estava devendo isso aqui, no outro você passou a dever esse novo valor, e no último mês você já está devendo 1.615. Só que se cobrasse a juros simples, no último mês você estaria devendo 1.612. Entendeu? Aí que está a diferença. Existem certas diferenças com relação aos juros simples e juros compostos. Espero que vocês tenham curtido a aula e até a próxima, galera.